Então vamos lá, gente. Chegamos finalmente no último filo. Filo 9, cordados, né? Então, se é um alento chegar até o último, também não é um alento, porque ele é o maior filo de todos. A gente vai ficar um bom tempo falando sobre ele. Mas ele é um filo impressionante. É um estudo, eu acho, que é muito legal de fazer, né? É um estudo muito interessante. Aqui a gente tem muitos animais diferentes e a gente precisa entender muito bem por que esses animais tão diferentes estão todos dentro do filo cordados. Porque eles têm algumas coisas em comum que nenhum outro dos 9 filos que a gente estudou até agora tem, né? Então, olha aqui quem é cordados, olha quantos exemplos a gente tem. Anfioxo, assídia, lampreia, tubarão, salmão, sapo, tartaruga, crocodilo, avestruz, arara, leão, canguru, ser humano, cachorro, gato, papagaio. Quase, normalmente, quando a gente fala, se alguém chega assim pra gente e fala assim, fala um animal, assim, existe 99% de chance da gente falar um cordado. 99% de chance. A gente até esquece que existem os outros 8 filos. A gente, na hora, chega e fala o nome de um cordado. Vamos tentar fazer essa experiência? Vocês aí, qual é o primeiro animal que vem na cabeça de vocês? Vocês não estão tendo aula de biologia. Fala assim, fala um animal. Qual é o primeiro animal que vem na cabeça de vocês? Lobo, gato, tucano, cachorro, gato, baleia, cabra, macaco. Pois é, todos são cordados. Caramba, vocês têm a cabeça muito cordadocêntrica. Olha só, todos são cordados. Ninguém pensa em nenhum outro animal dos outros 8 filos. Ninguém falou aqui esquistossomo, entendeu? Que é um animal que você vem na sua cabeça na hora quando você pensa em animais. Ninguém falou aqui hidra, né? Ninguém falou aqui, o que mais? Poliquetos. São animais muito famosos, né? Então, para a gente ver, né? Sempre vem os cordados. Então, os cordados estão na nossa cultura, como nenhum outro grupo. Mas, nossa, o que junta todos os outros? Esquistossoma é ótimo para usar no stop. Juro, eu recomendo. Eu sempre ganhei no stop com esquistossoma, beleza? Aliás, gente, todos os animais dos primeiros 8 filos são muito bons para jogar stop e a dedanha, né? Porque a galera tem a cabeça muito nos cordados. E elas esquecem dos outros 8 filos, né? Então, gente, esponjas, anêmona do mar, água-viva, hidras, corais, esquistossomo, tênia, planária. Põe planária no stop que você ganhou já, entendeu? É um negócio assim, da hora. Mas vamos lá. Vamos então para o filo da cultura, o filo modinha. Vamos para o filo modinha. O filo modinha dos cordados, o que acontece é o seguinte. Ele é o filo mais complexo de todos. Simetria bilateral. Então, todos os cordados, como a gente viu, os equinodermos são a grande exceção aí, os caras que vão fugir à regra, mas eles têm simetria bilateral, 2 lados, lado esquerdo e lado direito. Não, desculpa, os equinodermos simetria radial. Todos os outros mais modernos têm a simetria bilateral. Então, um corpo que a gente consegue, que tem uma cabeça muito bem definida, e a partir da cabeça eu consigo ver qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito. Beleza? Então, nada de novo aqui na simetria bilateral desses caras. Triblásticos. Todos os animais, desde os plateumintos, são triblásticos. O que isso significa? Que eles chegam na etapa embrionária da gástrula, vai formar o tecido externo, o tecido interno, e entre os dois, o tecido mediano da mesoderme. Beleza? Triblásticos. 3 tecidos embrionários. 3 tecidos germinativos, 3 folhetos embrionários. São termos para dizer exatamente a mesma coisa. Destino do blastóporo, deuterostômios. Então, isso aqui é bem importante quando a gente vai construir cladograma. Por que cordados e equinodermos estão juntos, filos 8 e 9? Porque são os 2 únicos filos deuterostômios. O que é deuterostômio? Aparece primeiro o ânus, depois a boca. Lá na gástrula, a entradinha aqui da cavidade digestiva, o blastóporo, vai originar o ânus. E do outro lado depois vai abrir a boca. Beleza? Então é isso que significa deuterostômio. Celoma verdadeiro, completamente envolto pela mesoderme, assim como todos os animais a partir do filo 5 moluscos. Nada de novo aqui também. Digestão extracelular, ou seja, tem
órgãos para fazer digestão, não precisa ir para cada célulazinha fazer uma tarefa isolada, que nem é lá nos poríferos, ainda tem um aspecto residual dessa digestão intracelular nos quinidários e nos plateumintos. Cordados, assim como todo mundo a partir dos nemateumintos, digestão completamente extracelular na cavidade digestiva, né? Nesse tubo digestório que é completo, 2 aberturas, boca e ânus, deuterostomes, porque aparece primeiro o ânus. Respiração, com o sistema respiratório. E aqui a gente vai ter animais que fazem respiração pela pele, ou seja, vai ter vasos sanguíneos que vão até a pele para fazer a troca gasosa com o ar, pegar o oxigênio e soltar gás carbônico. E aqui um ótimo exemplo são os anfíbios, né? Então o sapo, ele respira bastante pela pele, né? Salamandra, cobra cega, os anfíbios fazem aí respiração cutânea pela pele. Os vasos, o sangue vem direto até a pele para fazer essa respiração, beleza? Além disso, a gente tem outros animais que fazem respiração branquial, pelas brânquias, né, os aquáticos, e respiração pulmonar nos animais terrestres, beleza? Então, 3 formas de respiração nos cordados: cutânea, branquial e pulmonar. Circulação, a gente vai ter sistema circulatório aberto ou fechado. O que é o aberto? São só nos cordados mais simples, a gente vai ver que os cordados, eles têm vários cordados, né? Os que são os primeiros cordados, digamos assim, eles tinham um sistema circulatório aberto, que é aquele mais rudimentar, né? Mas os mais complexos são a grande maioria dos cordados, que a gente vai chamar de vertebrados. Os vertebrados, que são a maioria dos cordados, eles têm um sistema fechado. Qual que é a diferença do aberto para o fechado? Tá lá no slide dos artrópodes, tem um slide que mostra bem isso. Posso até voltar aqui, só para a gente lembrar um pouco dessa diferença. Aqui, ó, sistema circulatório aberto é aquele que o sangue sai dos vasos sanguíneos, ele rega células que ficam aqui nesse espaço em branco do corpo, né, lacunas corporais, sem vasos sanguíneos. Esse sangue vai regar essas células aqui e depois, lentamente, ele vai retornar para o coração para bombear de novo e para ir de novo para as células. É um sistema mais lento e mais ineficiente, normalmente característico de animais pequenos. Animais grandes usam um sistema mais eficiente fechado, porque permite maior pressão dentro dos vasos, maior velocidade de circulação do sangue e, portanto, melhor distribuição, beleza? A diferença é que não tem nenhuma lacuna. Em nenhum momento o sangue sai dos vasos sanguíneos. O que acontece é que essas artérias que saem do coração, elas se ramificam em várias arteríolas. Essas arteríolas se ramificam em vários capilares, que são vasos sanguíneos tão fininhos e com a parede tão fina que permite a troca direto com as células, né? Como se fosse uma ruela passando por uma pequena vila que permite o comércio ali, né? Passando pelas suas paredes, né? Então, esse é o sistema fechado, que ele é mais eficiente. Esses capilares, depois de coletar o gás carbônico e outras substâncias com as células do corpo, se juntam em vênulas, que são pequenas veias. As vênulas se juntam em pequenas veias, que já são um pouco maiores, e depois as veias se juntam todas numa veia só e volta tudo para o coração, né? Então, o sistema fechado é esse sistema aqui que usa capilares, para o sangue nunca precisar sair dos vasos sanguíneos, enquanto esse sistema aberto tem lacunas, que sai o sangue do vaso sanguíneo para irrigar as células que ficam nessas lacunas, e depois lentamente ele retorna para o sistema, sendo sugado de volta para o coração. Dos dois sistemas, o fechado é o mais eficiente e é o que é o dos animais maiores. Tanto é por isso que normalmente os primeiros cordados que usam o sistema aberto, eles são pequenos, né? Anfioxo, Assídia, etc. Os cordados não são o único filo que tem as duas formas de sistema circulatório. Não são o único filo que tem as duas formas de sistema. Já vi um outro filo que também tem essa diferença. Alguns têm sistema aberto e alguns têm sistema fechado. Qual é esse filo? Anelídeos não. Nos anelídeos todos têm sistema fechado. Todos os anelídeos.
Moluscos, exatamente. Os moluscos têm 3 classes: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Gastrópodes são os que andam com a barriga, gastropoda, caracóis e caramujos, e lesmas também, né? Bivalves, 2 conchas, bivalves, são as ostras, né? Os mexilhões. Cefalópodes são aqueles onde os tentáculos brotam da cabeça, cefalopoda, que são lulas e moluscos, né? Essa galera aqui, quais tem aberto e quais tem fechado? Os 2 pequenos, que são caracóis e caramujos, e ostras e mexilhões, têm sistema aberto. Polvos e lulas têm sistema fechado, porque são animais maiores, né? Então precisam de um sistema mais eficiente. Isso se repete aqui nos cordados, né? Então a gente vai ter os primeiros cordados, os mais simples, que são Amphioxus e Ascidia, que a gente vai estudar em sistema aberto e depois o sistema fechado, beleza? O Annelidios, todos os anelídeos têm sistema fechado. Artrópodes, todos os artrópodes têm sistema aberto, né? Então, enquanto anelídeos e artrópodes são uniformes dentro do grupo, todos os anelídeos são fechados, todos os artrópodes são abertos. Nos moluscos isso vai ter diferença, e nos cordados isso vai ter diferença também, dentro do grupo, beleza? Uma pergunta agora que eu tô lembrando que eu esqueci de responder, gente. Eu não me lembro quem tinha perguntado das classes dos equinodermos. Me desculpem, tá? Quando eu esquecer alguma coisa assim, pode perguntar de novo, pode me cobrar, tá? As classes dos equinodermos. Eu não falei das classes dos equinodermos, porque alguns materiais, alguns professores até ensinam, mas isso é muito difícil de cair, e há muitos anos que eu não vejo isso cair no vestibular. Pode cair, gente, tudo pode cair, né? Mas pela probabilidade, pela chance, eu prefiro o pouco tempo que a gente tem dar outras coisas que eu tenho mais certeza que podem cair, beleza? Então é diferente das classes dos moluscos, por exemplo, que caem bastante, né? Então gastrópodes, bivalves, cefalópodes. As classes dos artrópodes, filo 7, né? As 5, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, também cai bastante. Principalmente os 3 primeiros, né? Insetos, aracnídeos e crustáceos, são os principais. Quilópodes e diplópodes, assim, é mais difícil cair. Nos cordados, a gente também vai precisar saber as classes, beleza? Agora, mas nos equinodermos é muito difícil. Nem eu sei direito as classes dos equinodermos. Tem que ter holoturoides, asteroidea, tem os asteroides, que são as estrelas do mar, são asteroidea. Aí tem holoturoides, são os pepinos do mar. Mas, gente, eu acho muito difícil isso cair, então eu não vou nem dar para vocês. Mas nos vídeos de versão, se alguém quiser ver, um dos vídeos, ele mostra as classes, né? Então, até para quem quiser, por curiosidade, saber como que se dividem os equinodermos, um dos vídeos que eu coloquei lá no vídeo de versão mostra as classes dos equinodermos, tá? Asteroidea, holoturoidea, etc. Tudo bem? Mas eu não gastaria tempo de estudo, de foco, para tentar decorar essas classes, porque eu acho muito difícil isso cair, né? Impossível praticamente de cair no Enem, e muito difícil de cair também nos vestibulares detalhistas, tá? FUVEST, Unicamp, Unesp, etc. Tudo bem? Nós vamos continuar aqui nos cordados, então. Onde eu parei? Temos para aberto e fechado, sistema nervoso. Aqui está uma das grandes mudanças dos cordados. O sistema nervoso desses caras agora vai ser bem evoluído, mas não em todos, né? Os primeiros, como eu falei, na circulação o sistema é aberto, né? No sistema nervoso vai ser que nem os outros animais também, vai ser ganglionar, pequenos pontos de concentração nervosa. São só nos cordados mais evoluídos, essa palavra, até os vestibulares usam essa palavra, mas essa palavra, do ponto de vista técnico, ela é horrível, mais evoluídos, né? É uma palavra horrível. Por que é horrível dizer que eles são mais evoluídos? Se a gente tem uma pequena noção de evolução, de teoria da evolução, de Darwin, né, e de seleção natural, a gente sabe que cada animal, ele evoluiu e se adaptou para exercer um nicho ecológico específico, né? Então, por exemplo, o porífero, ele se adaptou, ele evoluiu até hoje
para ele exercer uma função muito específica no fundo do mar, de ficar filtrando a água do mar e conseguir se alimentar de algas e protozoários. Me coloca lá no fundo do mar para viver que nem o porífero vive. Quem vai ser mais evoluído, eu ou o porífero? Para viver no fundo do mar fazendo filtração, quem é mais evoluído para isso, eu ou o porífero? O porífero. O porífero é 1 milhão de vezes mais evoluído do que eu. Eu não aguento ficar 2 minutos debaixo d'água que eu morro. Eu vou morrer afogado, né? Então, nossa, como eu sou mais evoluído do que os poríferos, né? Uma visão um tanto antropocêntrica, né? Um antropocentrismo absoluto, né? O homem no centro de tudo. Então, cada animal desenvolveu, cada filo animal evoluiu e foi selecionado pelo meio ambiente para desenvolver nichos ecológicos, papéis específicos na natureza. Me coloca para viver que nem uma água viva, me coloca para viver que nem uma tênia, parasitando outras pessoas. Eu não vou conseguir, né? Então, cada um evoluiu de alguma forma. Por isso que eu prefiro usar a palavra animais mais complexos do que animais mais evoluídos, porque dizer que um animal é mais evoluído do que outro é muito difícil. Eu só poderia dizer isso se algum desses filos estivesse extinto. Aí eu poderia dizer, eu sou mais evoluído, por quê? Porque eu continuo vivo e aquele animal ele falhou, né? Ele não conseguiu sobreviver na competição da natureza, não conseguiu sobreviver à seleção natural. O meio ambiente selecionou outros animais. Então eu posso dizer que esses outros animais que foram selecionados e continuam existindo são mais evoluídos. Eles continuaram evoluindo mais, se adaptando mais ao meio ambiente do que os outros foram extintos. Agora, se todos nós estamos vivendo simultaneamente, enquanto eu estou aqui, o porífero está no fundo do mar, a aranha está fazendo a teia dela e etc., não tem como eu dizer qual que é mais evoluído, porque todos estão vivendo, todos estão sobrevivendo ao meio ambiente, né? Todos evoluíram até hoje. Então, todos são bem-sucedidos no seu papel, né? Agora, por que mais complexos, eu posso falar? Mais complexos porque eles têm mais características, eles têm sistemas mais rápidos, mais eficientes, mais desenvolvidos, que conseguem desenvolver mais funções. Isso eu posso dizer, né? Então, quando eu já vi cair, acho que na FUVEST uma vez, essa palavra, evoluídos, né? Animais mais evoluídos. Qual é mais evoluído? O equinodermo? Nossa, dá um negócio assim. Parece que o povo não viu Darwin, né? Animais mais evoluídos. Então vamos lá. Aqui, os cordados mais avançados, mais complexos, portanto, que são os vertebrados. Vertebrados são um grupo dentro dos cordados. Eles vão ter esse sistema nervoso mais evoluído, mais complexo, mais desenvolvido, né? Que é o sistema nervoso cérebro-espinhal. Eles vão ter um cérebro, maior capacidade de processamento de informações, né? Conseguem processar informações com muito mais eficiência. Enquanto os primeiros têm o sistema nervoso ganglionar, que são pequenos cérebrozinhos no corpo, que tem desde os plateumintos que a gente viu, que é o dos protocordados, que são os primeiros animais cordados, beleza? Enquanto o sistema nervoso cérebro-espinhal dorsal dos vertebrados, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, né? Que são duas partes do sistema nervoso central que vão ter um papel muito importante aí. Reprodução nos animais, nos cordados mais simples, a assídia, por exemplo, a gente vai ter brotamento, que é tipo aquilo que o porífero fazia, que brota um porífero do outro, brota uma esponja da outra. Aqui a gente vai ter isso na assídia também, mas a grande maioria não vai fazer isso. A grande maioria é reprodução sexuada por fecundação externa na água ou interna, né? Que seria o macho dentro da fêmea, fecunda o espermatozoide e o óvulo. Indivíduos, alguns são hermafroditas e outros têm sexos separados, né? Então, monóicos ou dioicos. Beleza? Alguma dúvida aqui nas características gerais dos cordados, na ficha dos cordados? Nossa, gente, agora que eu vi que vocês tinham mandado algumas mensagens aqui, eu não tinha visto, desculpa.
A Keisha falou que eu nem nadar eu sei. Pois é, né? Alguns animais, eles vivem nadando, né? Vai colocar gente para fazer o que eles fazem. Vamos ver quem que é mais evoluído, né? Então, biologia desconstrói um pouco o nosso antropocentrismo. Então, beleza. Então, essa foi a ficha. Agora vamos continuar aqui. E agora, isso aqui é muito importante, tá, gente? Acho que provavelmente esse aqui vai ser o último slide. Vai ser um dos últimos slides da aula. Quando a gente fala de cordados, o que junta essa galera toda, além dessas características que estão aqui na ficha que eu falei, né? Triblásticos, deuterostômio, simetria bilateral, tubo digestório completo, né? Respiração cutânea, branquial ou pulmonar, sistema nervoso, ganglionar nos mais simples, cérebro espinhal nos mais complexos. Isso tudo aqui é uma coisa. Agora, quando a gente pensa realmente nas grandes características dos cordados, não é nada disso aqui. Quando a gente fala assim, o que diferencia um cordado de todos os outros filos? O que diferencia o filo 9 cordados de todos os outros filos? E isso, vestibular, todos os Enem, FUVEST, UNESP, Unicamp, qualquer um deles pode cobrar isso. O que diferencia cordados de todos os outros 8? Tá aqui nesse slide. E é por isso que ele está em roxo, gente. Tudo que está com a bolinha roxa no canto, o slide, tá? É aquilo que é mega ultra importante, tá? Então, assim, não tenho tempo para estudar tudo roxo. Tem um pouco mais de tempo? Estuda o verde. Tem um pouco mais de tempo? Estuda o amarelo. E se tem ainda um pouco mais de tempo, dá uma olhada no vermelho, né? Então, o roxo é aquilo que cai sempre. O verde é aquilo que cai muito nos vestibulares. O amarelo é aquilo que cai às vezes. E o vermelho é aquilo que cai quase nunca, mas quando cai também pega muita gente, né? Então, gente, eu começaria pelo roxo e conforme a nossa disposição e o nosso tempo, né? E conforme a prioridade da biologia para cada um, eu iria vendo as outras coisas, tá? Mas o roxo, realmente, todo mundo precisa saber que faz todos os cursos, que presta todas as provas, beleza? Então, e o verde também, tá? Então, o roxo e o verde são imprescindíveis. O roxo realmente são os campeões de audiência, assim, é o que absolutamente quase todo ano cai. O verde é o que cai muitas vezes, assim, se não cair na Unicamp, vai cair na FUVEST, se não cair na Unesp, vai cair na Unesp, e assim por diante, né? Agora, o amarelo já cai talvez a cada 2 anos, cai alguma coisa assim, então varia mais, tá? Então, lendo essas cores aqui, quem não souber da legenda, lá no primeiro slide da apresentação, eu coloco essas legendas de prioridade do conteúdo, tudo bem? E aqui, por que está em roxo, gente? Porque são as 4 características que diferenciam os cordados de todos os outros animais. A primeira delas é a que dá nome para o grupo. Cordados são os animais com notocorda. O que é a notocorda? Ela é um eixo de sustentação. Ela é quase um primeiro esqueleto que vai aparecer bem no lugar da nossa coluna vertebral, né? E vai orientar o crescimento desse animal. Então, a notocorda é uma primeira coisa importante. Depois a gente tem o tubo nervoso dorsal. Por que isso nenhum outro animal tem? Porque, como a gente viu, todos os outros animais que têm um sistema nervoso, mesmo os que já têm um sistema nervoso um pouco mais elaborado, ganglionar, esse sistema nervoso, o eixo principal deles, os principais nervos, ficam na parte da frente do animal. É um sistema nervoso ganglionar e ventral, na parte do ventre, na parte da frente. Enquanto nos cordados são um único filo, que os principais nervos, os principais eixos nervosos ficam na parte das costas, né? Então, encéfalo, medula espinhal, tá tudo aqui nas nossas costas. Sistema nervoso dorsal, costas, beleza? Isso, a origem do nosso sistema nervoso está nesse tubo nervoso dorsal. Essas 4 características a gente consegue ver no embrião do cordado, ou seja, no começo da vida do cordado, beleza? Outra característica importante são as fendas branquiais faringianas. As fendas branquiais faringianas são aberturas no tubo digestório, no tubo da alimentação mesmo, né? Ele vai abrir e vai ter saliências que vão abrir para fora, criando fendas branquiais,
que vão ser capazes de fazer a respiração. Então, olha que curioso. O órgão respiratório, ele surge de uma saliência do sistema digestório. É por isso que a gente fala, gente, que às vezes cai aquele tipo de questão que fala assim, quais sistemas, quais estruturas do corpo humano ou de algum animal surgem da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, que são os 3 folhetos germinativos, né? Quando a gente fala da endoderme, ela não origina só o tubo digestório, ela também origina o sistema respiratório, né? Por quê? Se a gente olhar na gente, por exemplo, a nossa garganta participa dos dois, né? Participa tanto da alimentação quanto da respiração, a garganta. Por quê? Por que tem essa conexão? Porque todos têm a mesma origem, todos têm a origem na endoderme, que é o tecido mais interno, beleza? E nos cordados, essa endoderme vai fazer as fendas branquiais faringianas, que vai originar em muitos animais as brânquias. A gente respira por brânquias? A gente faz respiração branquial? Não, a gente não faz, em nenhum momento da vida. Mas, se a gente for olhar um embrião de um ser humano, lá numa das primeiras semanas de gestação, a gente vai ver brânquia. Né? Olha que loucura. Se a gente olhar um embrião de um ser humano, na verdade não é brânquia, a gente vai ver as fendas branquiais, que seria o começo de uma brânquia. Só que a gente evoluiu para respirar na terra, a gente evoluiu para fazer respiração pulmonar. Então logo isso vai desaparecer. A gente não vai nem conseguir nem ver mais o resquício dessas fendas que a gente tem na fase embrionária, beleza? Mas todos os animais, mesmo aqueles que fazem respiração pulmonar, todos os cordados, lá no começo, eles apresentam as fendas branquiais. Fendas branquiais não é a mesma coisa que brânquia. Fenda branquial significa que você tem a abertura para construir uma brânquia, mas você não tem brânquia, você não consegue fazer a respiração branquial, beleza? Você só teria o espaço para fazer uma brânquia, mas a gente não cria a brânquia em nenhum momento, beleza? Todos os cordados têm isso, né? Lá no começo da vida, e alguns desaparecem isso depois. Fendas branquiais faringianas. E por fim, a quarta característica, que também é a menos importante de todas, que é a cauda pós-anal. O rabo, né? Digamos assim. Todos os animais também vão ter rabo na fase embrionária. Muitos, como nós, por exemplo, esse rabo some depois com o nosso crescimento. Mas na fase embrionária todos têm rabo, porque o ânus está em um ponto e o corpo do animal continua se estendendo depois do ânus, né? Então ele vai ter uma cauda pós-anal, um rabo, digamos assim, né? Essas são as 4 características dos cordados. Na próxima aula eu vou detalhar um pouco mais sobre cada uma delas, qual é a função de cada uma delas e como é que a gente encara elas nos desenhos, nos esquemas que aparecem nas provas. Que é muito comum aparecer nas provas esses desenhos que tem aqui no slide, tá? Pedindo, o que é notocorda, o que é o tubo nervoso dorsal, como identificar cada uma dessas 4 características, tá bom? Isso vai ficar, então, para a próxima aula. E com isso, eu termino o conteúdo da aula de hoje. Beleza? Eu vou terminar a gravação. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário que vocês queiram fazer, vocês podem fazer. Então fiquem à vontade, tá? Só vou terminar aqui a gravação da aula.